Oi, galerinha, tudo bem? Aqui é a Furinho. Hoje eu preparei para vocês uma lista de exercícios de resolução de nomenclatura de hidrocarbonetos, principalmente ramificados. Bora lá? Então, eu separei aqui a lista em duas partes. A primeira parte, eu tenho exercícios com os nomes prontos. Quando a gente tem um nome pronto, a construção da fórmula fica mais fácil. Por quê? Nós já temos toda a enumeração montada, se tem uma insaturação, a localização, se tem uma cadeia ramificada, a localização do radical. Então, a gente tem que ficar atento apenas na hora de construir este composto, a fórmula do composto, mas a enumeração, que é a parte que dá um pouquinho mais de trabalho, já está pronta. Então, vamos lá. Vou pegar o primeiro, hexa 1,4-dieno, que é um hidrocarboneto de cadeia normal, só duas pontas. Por que é uma cadeia normal? Porque ela não tem ramificação, então aqui na frente não tem aquele tipo de radical metil, etil, propil, então só tem uma cadeia de duas pontas, formada por hexa, quer dizer o que mesmo? 6 carbonos. Então, eu vou começar 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Como a cadeia eu estou construindo, eu preciso de números para poder localizar as duas ligações duplas. Essa enumeração eu posso começar a colocar, por exemplo, do lado esquerdo, como eu estou fazendo, mas se quisesse começar a enumeração do número 1 do lado direito e voltar, não tem problema nenhum, porque a fórmula eu estou construindo. Então, depois de ter feito a enumeração, pode deixar os numerozinhos lá, facilita. Aí a gente vai colocar as ligações duplas nos lugares indicados. Por exemplo, aqui, dien, que significa mesmo duas duplas. Quais são os lugares? A primeira e a quarta ligação. Então, a primeira ligação é uma dupla, segunda, terceira, quarta. A quarta é outra dupla. Então, eu coloquei os carbonos, as ligações e terminação O significa um hidrocarboneto. Além dos carbonos, eu coloco os hidrogênios. Lembrando, o carbono faz 4 ligações, se não fez, eu completo. 1, 2, faltam 2. 1, 2, 3, falta 1. 1, 2, faltam 2. 1, 2, 3, falta 1. 1, 2, 3, falta 1. E lá na ponta, uma ligação, faltam 3 hidrogênios. Ok? Então, agora a gente começa para os hidrocarbonetos um pouquinho maiores. Então, segundo exemplo, um hidrocarboneto, olha, a base é a mesma, hexa 1,4-dieno, só que eu acrescentei aqui um radical metil. Então, toda vez que tem metil, etil, propil, quer dizer, a cadeia está ramificada. Como que a gente começa? Começa a construção de trás para frente. Então, eu começo da cadeia principal, que seria aquele tronco da árvore, e depois eu vou anexando os radicais. Então, de novo, hexa, 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1,4-dieno, tem as duplas. Posição, enumera. Quando a gente faz a enumeração, essa enumeração já fica pronta e eu não vou mudar mais. Então, primeiro carbono eu coloquei a dupla, quarto carbono eu coloquei outra dupla, e eu não mudo mais a enumeração. Agora, eu vou acrescentar um radical metil ao segundo carbono. Então, eu venho aqui no segundo carbono e eu vou pendurar metil. Met, um carbono só, radical eu preciso completar uma ligação, para 4 faltam 3, então é um grupo CH3. Então, os radicais a gente já viu, qualquer dúvida, retome a aula de radical, tenho lá na apostila, no livro, todos os radicais que a gente usa, e a gente acabou de montar o 2-metil hexa 1,4-dieno, lembrando que agora faltam os hidrogênios.
2, para 4 faltam 2. Agora o segundo carbono tem 1, 2, 3, 4, tá completo. Esse tem 2 ligações, então faltam 2. 1, 2, 3, falta 1. 1, 2, 3, falta 1. Na ponta, uma ligação, faltam 3. Ok? Muito bem. Aí a gente vai para um terceiro exemplo, que é um outro hidrocarboneto ramificado, onde eu tenho, olha lá, 4-metil, 3-propil, X1-eno. Então, eu tenho tudo que tem terminação -il, eu vou colocar depois, são as ramificações, são os radicais. Então, 4-metil, no quarto carbono eu tenho um grupo metil, que é um grupo CH3. 3-propil, no terceiro carbono eu tenho um propil, que é um radical de 3 carbonos. E eu começo sempre de trás para frente. X1-eno, começo daqui. De novo, X, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Vou fazer numeração. Já deixo os números para indicar aonde estarão as insaturações, os radicais, os grupos. Neste caso, em. A primeira ligação em é dupla, coloquei, então essa é a estrutura principal. E agora eu vou ramificar. O que a gente tem aqui? No quarto carbono, aqui, puxa, vou pendurar, como se fosse um varal. Pendurar o quê? Um metil. O que é um metil? É um radical CH3, tá pendurado. O que mais que eu tenho? 3-propil. No terceiro carbono. Puxou. Vou pendurar um propil. Propil é um radical que tem 1, 2, 3 carbonos. Tá vendo que aqui a minha folha tá com pouco espaço? Não tem problema, vira. Terceiro carbono. E o resto, agora, eu vou completar com os hidrogênios. Então, tem aqui, ó, 1, 2 ligações, começando do lado esquerdo, tanto faz o lado, faltam 2. 1, 2, 3, falta 1. 1, 2, 3, falta 1 hidrogênio. 1, 2, 3, falta 1. 1, 2, faltam 2. Lá na ponta, uma ligação, estão faltando 3. Lá no radical, 1, 2, faltam 2. 1, 2, faltam 2. Uma ligação, estão faltando 3. Mais um radical, mais um hidrocarboneto, desculpa, ramificado, cadeia ramificada com vários radicais. 3-etil, 5-isopropil, 2,7-dimetildecano. Pelo amor de Deus, que nome! Então, já é um composto maior. Não tem problema. Começo de trás para frente. Lá no final, decano. Então, eu tenho aqui uma estrutura DEC, quer dizer que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos. Quer dizer que são só ligações simples ou hidrocarboneto. A gente tem vários números, então vamos deixar a numeração. Enumero os 10 carbonos. E aí, então, a gente vai colocar o que falta. O que falta colocar? No terceiro carbono, um radical etil. Então, vem aqui no terceiro carbono, vou pendurar, pendurou. Etil, quantos carbonos? Et. 1, 2. Então, completando aqui, faltam 2 hidrogênios, na ponta 3. Se quiser representar C2H5, também pode. No quinto carbono, um isopropil. Então, quinto, tá aqui. Isopropil é diferente de propil. Propil tem os 3 carbonos e a ligação é na ponta. Então, pendura os 3 assim, ó. Na ponta está ligado na cadeia principal. O isopropil eu tenho 3 carbonos. Só que o carbono que está ligado à cadeia principal é o carbono do meio.
Então, ó, 1, 2, 3. No meio eu ligo na cadeia principal. Completei com os hidrogênios. Este é o radical isopropil. O que mais que eu tenho? Não acabou? No 2 e no 7. No 2, tá aqui. No 7, tá lá. Di, que quer dizer duas coisas. Metil. 2 radicais metil. Metil é um carbono só, é o grupo CH3. Aí eu tenho um outro grupo CH3 no segundo carbono. Enfim, a gente vai encaixando como se fossem pecinhas de Lego. E aí a gente completa com os hidrogênios. Aqui faltam 3. 1, 2. Enfim, aquela história que a gente já conhece, que o carbono deve fazer 4 ligações. Ok? Virando. Mais alguns. Tenho lá o quinto, que fala do 1,3-dimetil ciclopentano. Então, agora a gente já tem as cadeias que são fechadas. Então, começando, ciclopentano. Eu tenho uma cadeia fechada de 5 carbonos, começo, essa é a cadeia principal. Mesma coisa, enumero, começo a enumeração da onde eu quiser. Por exemplo, vou começar daqui de cima. 1, 2, 3, 4, 5 e acrescento os radicais. Quais são os locais? No primeiro carbono e no terceiro. Quais são os radicais? 2 grupos metil. Então, aqui vem o CH3, aqui vem o CH3. Ok? Quando eu tenho um outro do tipo 1,2-dimetilbenzeno. Então, aqui eu já aproveito para mostrar as 3 últimas fórmulas, nomes. 1,2-dimetilbenzeno, 1,3-dimetilbenzeno, 1,4-dimetilbenzeno. Então, o que que vai acontecer? A base, a cadeia principal, é a mesma, é o benzeno. O benzeno, todos sabem que é aquele composto aromático com a cadeia fechada, contendo 6 carbonos e 3 duplas ligações intercaladas, que eu posso fazer assim ou bolinha no meio, ok? O que que nós temos para ligar no benzeno? Bom, eu tenho aqui um dimetil, 2 grupos metil, igual isso aqui, ó. 2 grupos CH3 do exercício anterior. Agora, qual é a diferença? Olha, os grupos são os mesmos. A única diferença é aonde a gente vai colocar. Então, no benzeno, quando a gente enumera, eu tenho, olha as possibilidades. Eu tenho os 6 carbonos na cadeia fechada. Enumeração começa da onde eu quiser. Vou colocar aqui, ó, número 1, 2, 3, 4, 5 e 6, por exemplo. Então, neste caso, eu vou colocar um radical no grupo 1, no carbono 1 e no carbono 2, no sétimo, no 1 e no 3, e no oitavo, no 1 e no 4. Então, toda vez que eu tenho 2 grupos, 2 radicais ligados ao benzeno, então, fazendo aqui do lado, ó, 1 e 2, coloquei, no 1 e no 3, e no 1, e lá embaixo no 4. Toda vez que eu tenho 2 radicais ligados ao benzeno, a gente só vai colocar, só tem variações dessas 3 maneiras. 1 e 2, 2 radicais seguidos. 1 e 3, então eles estão intercalados, tem um carbono no meio sem um radical. E 1 e 4, separados por 2 carbonos. Você pode fazer qualquer outra tentativa. Por exemplo, vamos dizer que alguém coloque um radical aqui, outro radical do lado de cá. De repente, alguém acha que vai ser número 1, 2, 3, 4 e 5. Lembra que para fazer enumeração, a gente deve deixar os menores números possíveis? Então, se eu coloco o número 1 aqui, 1, 2, 3, 4, 5, é um caminho muito longo. Se eu vier por esse caminho, 1, 2, 3, é um caminho mais curto. Então, os números corretos serão 1 e 3, é igual a esse. Não vai ser 1 e 5.
Então, lembrem-se que sempre a numeração deve ser para deixar os menores números possíveis. Então, sempre pelo caminho mais curto, ok? Então, se vocês tentarem colocar esses dois radicais, no caso metil, de qualquer outra maneira, sempre você vai ter a sequência. Ou vai ser número 1, número 2, ou número 1, número 3, ou número 1, número 4. Não existem outras possibilidades. Você vai estar repetindo qualquer uma dessas combinações. E no caso do benzeno, esses números 1, 2, 1, 3 e 1, 4, eles podem ser trocados pelos termos orto, meta e para. Então, 1, 2 de metilbenzeno pode ser chamado de orto de metilbenzeno. 1, 3, meta de metilbenzeno. 1, 4, para de metilbenzeno. Ou apenas abreviar O de metilbenzeno, M e P, ok? Então, quando vocês encontrarem os termos orto, meta e para, lembrem-se dessas três posições. Depois a gente continua, então, uma segunda parte de exercício.